Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos no nosso canal Bom Pastor Connect, neste domingo, onde nós celebramos o 12º domingo do tempo comum, hoje dia 20 de junho. Vamos acolher o Evangelho que está em Marcos capítulo 4, de 35 a 41. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Ainda havia outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, olhamos para a missão da Santa Igreja, pela qual Jesus também nos chama a poder ir para outra margem. Ir para outra margem, fazer a travessia, ir a outros lugares, aonde a palavra de Deus precisa ser anunciada, aonde a palavra de Deus precisa ser testemunhada. E dessa forma, interessante podermos olhar que era ao cair da tarde, já era início da noite. A noite, na Sagrada Escritura, nós sabemos que tem o seu significado até mesmo de trevas, que é a escuridão, e o mar, tem um sentido até mesmo de caos, de dificuldade. E aí Jesus, ele mostra o quanto que é urgente poder sair e ir para outra margem. Jesus não esperou outro dia. Jesus, ele chama os discípulos naquela hora, ao cair da tarde. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Ainda havia outras barcas com ele, mostrando que a missão não é só um que faz, são vários. Por isso, essas outras barcas representam também as próprias comunidades e também os demais irmãos e irmãs que são chamados a fazer esta travessia. E aí o vento forte, a ventania forte, as ondas se lançavam dentro da barca, mostra até mesmo as dificuldades e os desafios que são enfrentados nesta missão que o Senhor nos confiou. E mediante os desafios e as dificuldades, é sabermos encarar com fé. E aí muitas vezes o medo toma conta do coração, faz com que a gente esqueça que Jesus está na barca com a gente, que Jesus está conosco. O fato de Jesus estar dormindo na parte de trás sobre um travesseiro não significa que Jesus estava passivo à situação ali naquele momento. Mostra que as dificuldades sempre existirão, no sentido até mesmo de que estamos sujeitos a passar até mesmo por tormentos, a passar por tempestades na nossa vida. Essa não será a única e não será a primeira. Quantas coisas que a gente já passou, quantas coisas que a gente já venceu. Então, o medo faz muitas vezes esquecer que Cristo está ali. Aonde Cristo está, a coragem, a fé precisa falar mais alto. E aí, Jesus, ele se levanta e ordena ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. E aí nós olhamos para o poder criador, o poder do Senhor para ali manifestar a obra criadora. O mar sendo uma criação de Deus, o próprio Deus em Cristo Jesus é aquele que é capaz de poder ordenar: silêncio, cala-te. Assim também Jesus deseja falar ao nosso coração as tempestades que passamos: silêncio, cala-te, para que elas não sejam maiores que a nossa fé e o desejo de poder vencê-las.
E aí Jesus questiona os discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? E aí essa é uma pergunta que nos provoca até mesmo o sentido de pararmos e pensar: como está a minha fé? De que modo eu estou encarando até mesmo as tempestades da nossa vida? Né? Tantas coisas já passou e ainda não temos fé. Cadê a nossa fé? Né? E por isso pedimos a Jesus que venha aumentar a fé. E aí Jesus, ali diante dos discípulos, realiza esta ação de poder ordenar que as tempestades se calem. É o que ele deseja fazer também na nossa vida. E aí a admiração: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Ele é Jesus, o Filho de Deus, aquele que deseja que avancemos para as águas mais profundas, que possamos atravessar para outra margem e exercer a nossa missão com fidelidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, desça sobre todos vós, sobre as vossas famílias, sobre a vossa semana, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, meu abraço com muito carinho a todos. Um bom domingo, feliz dia do Senhor. Fiquem com Deus, se cuidem, por favor. Que Deus venha ao auxílio de todos com a graça de sua bênção. Um abraço, Deus abençoe a todos, bom domingo. E nunca se esqueça, o amor de Cristo sempre nos uniu.